Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre vocês, a vida de vocês e tudo o que pertence a vocês. Graças a Deus, temos uma nova oportunidade. Esta oportunidade que se renova semanalmente. E desta feita nos ajuntamos para falarmos sobre o assunto que estaremos refletindo no momento da Escola Bíblica do próximo sábado, o dia 13 de setembro de 2025. Como sabem, estamos falando sobre o Deus de alianças e já abordamos algumas delas. E sobre a aliança, nós já temos esclarecimento suficiente para podermos prosseguir sem nos determos muito sobre o significado delas. Falamos sobre a aliança que Deus fez com Adão, depois com Noé, depois com Abraão, e nesta oportunidade estaremos fazendo as nossas reflexões com base na aliança que Deus entregou aos filhos de Israel por intermédio de Moisés. Nosso texto de ouro, Êxodo, no capítulo 19, versos 3 até o 6. E o relato nos informa que subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Esta palavra, esta forma de Deus chamar Moisés, nos dá uma dica bastante preciosa. Entendermos esta informação faz muita diferença. Porque a aliança que Deus fez com Adão, Ele fez com Adão. Ele fez com Noé. Ele fez com Abraão. Mas esta aliança Ele não fez com Moisés. Ele fez com os filhos de Israel, com a casa de Jacó, através de Moisés. Isso faz muita diferença. Porque isso nos permite entender a abrangência, o alcance e o direcionamento que Deus dá quando Ele estabelece, quando Ele formaliza essas instruções. E segue Deus falando com Moisés: Você vai dizer aos filhos de Israel o seguinte: Vocês têm visto o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Moisés, você fale isso à casa de Jacó. Então vocês devem prestar atenção, porque se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, veja, a casa de Jacó, os filhos de Israel, não Moisés. Se vocês guardarem o meu concerto, ouvindo a minha voz, então vocês serão a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Repito, palavras faladas, dirigidas a um povo que, a partir de agora, eles iam se constituir numa nação. Portanto, a aliança que chamamos mosaica é uma aliança com o povo.
e não com Moisés, é com aqueles que seria a propriedade peculiar entre os povos, a nação separada. E disse mais Deus, verso 6 do capítulo 19: e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. São estas as palavras que você dirá aos filhos de Israel. Essa palavra muito bonita e que tem uma mensagem tão direta, tão explícita. E ela abre a nossa reflexão sobre a aliança que Deus entregou ao seu povo através de Moisés. Por isso, nosso tema, a aliança de Deus entregue ao povo por intermédio de Moisés. Portanto, não é uma aliança com Moisés, é uma aliança com os filhos de Jacó, com a casa de Israel, com a casa de Jacó, os filhos de Israel. Muito bem, na introdução do nosso roteiro, vamos lembrar que para facilitar nosso entendimento sobre a aliança que fez de Moisés o elemento humano essencial na sua ocorrência, na ocorrência da entrega dessa aliança, o primeiro fato que devemos ter em mente é, no Sinai, lá no Sinai, quando os israelitas estavam a caminho de Canaã, Deus estabeleceu sua aliança com os israelitas e não com Moisés, como já aventamos. A partir desse entendimento, devemos encontrar resposta para duas perguntas. Quem eram os israelitas? Primeira pergunta. E uma segunda, quem era Moisés? Pelo estudo da aliança anterior, aquela que Deus fez com Abraão, ficamos sabendo que os israelitas eram a quarta geração dos descendentes de Abraão, os quais, segundo aquela aliança que Deus fez com Abraão, essa quarta geração, eles tomariam posse das terras dadas por Deus a a Abraão. Isso está lá em Gênesis, no capítulo 15. A gente pode ler lá, você pode voltar lá e vai dizer que Deus falando com Abraão, naquela visão do capítulo 15, Deus vai dizer: olha, essa terra em que você está deitado, neste lugar, todas estas terras das tuas peregrinações, eu vou dar a você, mas os seus descendentes tomarão posse dela daqui a 400 anos, a quarta geração. Foi com essa geração que a aliança mosaica foi feita, com a quarta geração depois de Abraão. Então ficamos sabendo quem eram os israelitas, a quarta geração descendentes de Abraão. E Moisés, quem era ele? Ele era um dos descendentes de Abraão. Ele pertencia à tribo de Levi e ele foi chamado por Deus como mediador de seu povo. A importância de Moisés. Deus, lá atrás, lembra? Nós estudamos sobre a aliança com Abraão. Deus chamou Abraão no meio de um povo, idólatra inclusive. E certamente pelas qualidades de Abraão, pela credulidade, pela personalidade de Abraão, Deus o chama e o faz pai de todos os crentes. E Moisés? Deus chama Moisés também. Um detalhe aqui, antes de entrarmos no texto de Êxodo capítulo 24, os primeiros versos. Abraão tinha um passado, lembra que nós falamos? Que nós reprovaríamos. Era um idólatra, filho de um homem fabricante de ídolos, morava no meio de um povo idólatra. Não se dá as qualidades espirituais de Abraão. E Deus o chama. Quem era Moisés? Se a gente olhar o passado de Moisés, o Moisés foi aquele menino salvo lá das águas do Nilo, vai para a casa do faraó, é instruído ali, ele tinha toda ligação na sua formação de adolescência e juventude, toda a sua ligação
com os ídolos do Egito. Depois, ele, de uma forma violenta, agride um egípcio, um feitor que maltratava um judeu, mata esse homem, foge da casa do faraó, vive 40 anos desertados, e Deus, de repente, aqui vamos ler, Deus chama esse homem. Para nós que gostamos das coisas tudo bem esclarecidas, temos dificuldades para entender como Deus age. E a gente sempre, quando olhamos para as pessoas e fazemos juízos de valor sobre elas, sempre que isso acontece, devemos lembrar daquela palavra de Deus para Samuel. Quando ele entra na casa de Jessé, ele vê o primeiro filho de Jessé entrar, um rapaz corpulento, de boa aparência, e ele pensa consigo: certamente eu estou diante do homem que será o rei de Israel. E Deus, compreendendo esse entendimento de Josué, diz: não é esse. Eu não vejo como você vê. O que você está vendo não tem valor nenhum. O que eu vejo é que tem valor. É isso. Deus nos vê, Deus olha para nós e vê não aquilo que as pessoas veem. Por isso, Deus chamou Moisés. Pelo passado dele, se a gente dependesse de dar uma opinião sobre quem iria exercer o papel que Moisés exerceu, dificilmente nós escolheríamos Moisés. Mas Deus o escolheu e a gente sabe o resultado. Pelo menos superficialmente, sabemos o resultado do relacionamento de Deus com esse homem, do comprometimento, da luta, dos desafios que Moisés suportou diante dos egípcios em princípio e depois diante do próprio povo de Israel. Mas Deus chamou Moisés da seguinte maneira, Êxodo capítulo 24. Depois disso, o Senhor, a Moisés: sobe ao Senhor, você e Arão, Nadab e Abiú, os 2 filhos de Arão, e mais 70 dos anciãos de Israel. E todos devem ficar de longe, e só Moisés se chegará ao Senhor. Eles não. Arão, Nadab, Abiú, seus filhos, e mais os outros 70 deveriam ficar de longe, ao pé do monte. Vindo, pois, Moisés, e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado faremos. Então Moisés subiu, Arão, Nadab e Abiú e os outros 70 ficaram ao pé do monte. Quando Moisés desce do monte, ele ficou ali um período. Foi a primeira vez que ele subiu 2 vezes. Então ele volta e ele conta ao povo todas as palavras. Ele, enfim, reproduz a mensagem que ele havia recebido de Deus lá no monte. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. E levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte, com 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade espargiu sobre o altar. Todo um momento formal, um momento de gratidão, um momento de adoração, um momento de inclinação. Essas foram as preliminares de uma longa e difícil conversa entre Deus e os israelitas. Mais tarde, Moisés vai subir outra vez do monte, volta com as tábuas e encontra o povo dedicado à idolatria. Enfim, nós sabemos mais ou menos, pelo menos, a história. O fato é que Moisés foi chamado por Deus para ser o intermediário entre Deus e todos os filhos de Israel, toda a casa de Jacó. Na reflexão, vamos dizer que, em termos de complexidade,
Aqui vamos entrar no mérito de um detalhe que é bastante interessante a gente prestar atenção. Em termos de complexidade, tanto em suas particularidades quanto em suas abrangências, a aliança feita por Deus através de Moisés é a que apresenta o maior grau de dificuldade para os estudiosos da Bíblia. Nós que vivemos aqui tão distante, parece que tudo aquilo tinha uma complexidade que a gente não consegue decorar, a gente não consegue visualizar com facilidade todos esses detalhes na sua prática e na sua execução. Isso não quer dizer que se tratava de uma aliança confusa ou de difícil entendimento. Ao contrário, seus termos e indicações são diretos e precisos, tanto que nem Moisés, nem os israelitas em geral, nem os sacerdotes, nem os profetas das gerações futuras registraram qualquer reclamação por dificuldade encontradas em relação ao conteúdo de qualquer um daqueles quesitos. Aliás, pelo contrário, Davi, quando escreve o Salmo 19, como poeta de Israel, ele dedicou um poema recheado de elogios à lei do Senhor. Davi, séculos mais tarde, ele vai dizer sobre a complexidade que nós aqui distante enxergamos. Davi vai dizer sobre aquelas complexidades, ele vai dizer assim, Salmo 19, a partir do verso 7, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Aquilo que para nós, quando lemos hoje, olhamos para aquelas realidades, a gente pensa, que difícil, quantos pormenores, quantos detalhes. Davi se pronuncia dizendo, é uma lei perfeita. E ela, a lei, dá sabedoria até aos mais simples. Aquelas pessoas que às vezes têm mais dificuldade mental, de compreensão, de entendimento, elas ganham sabedoria através da lei do Senhor. Os preceitos do Senhor são retos, continua o salmista, e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Olha, que dizeres, que elogios tece o poeta pontualmente, especificamente sobre a lei do Senhor. E ele continua, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Cada palavra desse poema tem uma simbologia, cercado de significado. E a gente poderia, se o tempo nos permitisse, avançar sobre o significado e o alcance de cada um dos termos utilizados por Davi. Por isso, ele culmina, após tantos elogios à lei, aos mandamentos, aos juízos do Senhor, ele se revela dizendo, a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, os juízos do Senhor são mais desejáveis do que o ouro. Sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. As palavras, elas denunciam uma intensa profundidade por si sós. Nossa mente, às vezes, sequer consegue alcançar. Só quem experiencia aquilo consegue descrever desta maneira. Só quem valoriza a lei do Senhor e o Senhor da lei é que consegue expressar dessa maneira os seus sentimentos a respeito desta aliança revelada por Deus a uma nação. E ele continua ainda, também por eles é admoestado o teu servo, por esses mandamentos,
e em os guardar a grande recompensa. E ele volta para si e se dirige para Deus. Quem pode entender os seus próprios erros? Os meus próprios, diante da lei do Senhor, que indica toda aquela manifestação da lei do Senhor, é para indicar que o meu pecado é uma grave ofensa a Deus. Mas a lei revela a minha possibilidade de me tornar limpo, inculpável ou desculpável de todos os meus erros. E aí então ele diz no verso 12: expurga-me tu dos meus erros, não só daqueles que eu visualizo e confesso, mas até daqueles que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo. Quer dizer, me livra de eu me achar digno, suficiente, limpo diante do Senhor. Isso para que, se não é a senhoria de mim, a soberba, então serei sincero e ficarei limpo da minha transgressão. E um pedido que ele conclui o seu pensamento no poema do Salmo 19: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Que lindo! A aliança mosaica não somente fez dos israelitas um povo deslumbrado, como acabou de falar aqui o poeta, com a certeza e a segurança passadas a eles após a escravidão. Não somente fez deles um povo deslumbrado. Eles passaram de escravos a serem servos de um Deus que faz o que Davi acabou de descrever no Salmo 19. Aqueles mandamentos e orientações que receberam da parte do Senhor, por intermédio de Moisés, em todos os seus termos, faria deles um povo inigualável e até invejado por todas as nações que ouvissem falar sobre eles. Aquela era uma aliança destinada a levantar o moral e a autoestima de uma nação surgida das cinzas da escravidão. Tão pouco tempo atrás eles eram escravos, não eram donos de si mesmos. Agora era um povo soberano, com leis tão magníficas, com leis tão inteligentes. Aquilo faria deles um povo respeitado. Olha só o que o próprio Moisés, quando falou com eles, com a geração que entraria daqui a pouco em Canaã, atravessando o Jordão, olha o que Moisés diz para eles em Deuteronômio, no capítulo 4, versos 5 até o 9, que vai dizer assim: vedes aqui, eu vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, o meu Deus, para que assim façais no meio da qual a terra a qual ides possuir, herdar. Guardai-vos, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. O poeta Davi, lá no Salmo 19, fala exatamente sobre os mandamentos do Senhor, que dá sabedoria e dá inteligência. E Moisés fez uma pergunta para aquela geração refletir: porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus todas as vezes que o chamamos? E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que hoje eu apresento perante vocês? Então, conclui: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, e não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Lindo isso. Veja o acordo, a aliança que Deus fez com os israelitas era para deixá-los deslumbrados, tanto pela inteligência da aliança, quanto pela
forma amorosa com que o Deus que propunha aliança lhes tratou. No Reflexão 2, vamos dizer que Moisés teve a difícil, mas honrosa tarefa de mediação dessa notável aliança. O que Moisés fez tornou-o incomparável a qualquer outro homem mencionado na literatura sagrada. Seu relacionamento com Deus era tão explícito ao ponto das pessoas que o acompanhavam ou que estivessem mais próximas dele pudessem ver claramente sua intimidade e aproximação de Deus. No Deuteronômio, capítulo 33, verso 11, diz que Deus falava com Moisés cara a cara. Não se tem notícia de que um outro homem tenha conversado assim com Moisés, com Deus, de forma tão intensa, com tamanha proximidade e por tempo tão demorado, por repetidas vezes. E Moisés estava ciente dessa sua notoriedade diante do seu povo e diante de Deus, tanto que ousou se autoproclamar semelhante ao próprio Jesus na sua inspiração profética. Moisés diz nada menos do que o que está escrito em Deuteronômio capítulo 18, verso 15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti e de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Isso é muito interessante. A ousadia de Moisés, a certeza de Moisés. Não foi uma petulância, mas foi uma demonstração de segurança daquilo que ele estava fazendo. Ele não disse: o Senhor teu Deus despertará um profeta no meio de ti e de teus irmãos superior ao que eu sou. Ele dizia: como eu, a quem vocês devem dar ouvidos. Então, do ponto de vista humano, a profecia falada com Moisés, e aqui ele se referia ao Messias, que nós conhecemos, o Senhor Jesus Cristo. E ele diz: esse profeta, ele será como eu. Ele vai ter a liberdade de falar com o Pai cara a cara. Ele vai falar com Deus tantas vezes, na particularidade, ou diante do povo, Deus vai honrar a sua pessoa, e assim por diante. Moisés teve essa capacidade de dizer isso na inspiração que Deus lhe deu. Na sequência 2, vamos dizer que quando o pecado afetou toda a criação, o Criador, nós já falamos isso, estamos apenas recordando, o Criador pôs em ação seu plano de salvação. A aliança mosaica tornou explícito todo o propósito divino que possibilitava às suas criaturas o alcance desse plano restaurador. Irmãos, nesta sequência, a nossa proposição é que você pense: por que Moisés escreveu tudo aquilo? E eu quero que você preste atenção e reflita. Moisés não falou nada novo, exceto aquilo que dizia respeito à conduta da casa de Jacó, dos filhos de Israel, como nação soberana, exceto no que tange a esse particular, no que diz respeito aos procedimentos culticos daquele povo. Não havia nada novo. A aliança que Deus fez com Adão incluía adoração, oferta e reverência ao Deus do céu. Quando Deus faz aliança com a Noé, lembra? A primeira coisa, quando Noé sai da arca e pisa em terra firme e seca, a primeira coisa que ele faz é levantar um altar e oferecer sacrifícios ao Senhor. Ele já sabia disso. Abraão levantou alguns altares e ofereceu sacrifícios ao Senhor, adorou ao Senhor. Moisés escreveu no livro do Gênesis, capítulo 26 e 5, Deus dizendo de Abraão: Abraão guardou os meus estatutos, os meus mandamentos, os meus juízos e as minhas leis. Quais eram esses estatutos, mandamentos, juízos e leis? Nada mais e nada menos do que isso que Moisés aqui escreve. Não havia nada novo.
Tanto que nenhum sacerdote, nenhum profeta, já dissemos antes, nenhum dos israelitas questionou por que isso. Não era novo, eles já sabiam e já tinham essa informação. Repito, com exceção daquilo que foi orientação concernente à vida civil como uma nação soberana, como povo comum. Que Deus orienta Moisés para Moisés orientar o povo no que tange aquilo que era adoração, a lei perfeita do que o Salmos 19 exalta, era a lei que já era praticada e conhecida desde Adão. Não havia nada novo naquilo. Até então, dizemos aqui na sequência 2, seus fiéis proclamadores eram encarregados de anunciar apenas verbalmente a seus filhos. Eram famílias. Eles passavam de pais para filhos, boca a boca. Agora eram milhares de pessoas. Esses filhos haviam de se multiplicado de tal maneira que era necessário que tudo que de antemão era apenas palavras faladas, agora deveria ser devidamente escrito e anotado. Portanto, essa informação é muito importante para a gente entender que não se tratava de lei nova, não se tratava de algo novo, era apenas o registro daquilo que as pessoas já sabiam, mas que agora, com uma nação com milhares de pessoas, tribos divididas, cada um no seu território, eles tinham que ter orientação escrita, não dava para passar boca a boca. Por isso, Deuteronômio 31, 24 ao 26 vai dizer: e aconteceu que, acabando Moisés de escrever as palavras dessa lei num livro, até concluir, deu ordem Moisés aos levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde ao lado da arca do concerto do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha, quer dizer, por denunciação daquilo que eles deviam realizar. Mas, repito, não era nada novo. As gerações dos seus antepassados já conheciam, mas apenas comunicava verbalmente, porque eram famílias de pequeno número de pessoas. Agora, milhares de pessoas exigia que alguma coisa fosse escrita para possibilitar a comunicação daqueles dados tão interessantes e necessários para que alcançasse todas as tribos, todas as famílias. Repito, mas nada novo. Moisés não deu nada novo no que tange à adoração e ao culto. Tudo que Moisés passou já era conhecido do povo, tanto que nenhum deles reclamaram de qualquer complexidade, não é? Apesar de nós hoje termos dificuldade para entender com detalhes, mas eles já conheciam e eles executavam. Na reflexão 3, para a gente concluir, vamos lembrar que Estevão, o conhecido primeiro mártir do cristianismo, quando acusado, defendeu-se, fazendo a mais bela síntese sobre os fatos que envolveram Moisés e a aliança que Deus fez com a casa de Jacó através dele. E Estevão chamou aquela aliança como palavras de vida. Atos capítulo 7, versos 37 e 38 consta as seguintes palavras de Estevão. Este, depois de um certo dado das suas considerações, disse Estevão: este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a quem vocês devem ouvir. Aquilo que está lá no Deuteronômio capítulo 18, Estevão lembra que Jesus, de quem Estevão falava, era o profeta semelhante a Moisés, citado por Moisés. Este, Moisés, é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte do Sinai, e com vossos pais, qual recebeu as palavras de vida para nos dar. É isso. Aliança com Moisés, aliança com os israelitas, feitas através de Moisés. Estevão chama esta aliança como palavras de vida. Na aliança mosaica,
encontra-se tudo o que precisamos para entender a missão de Jesus Cristo. Quando é dado um testemunho a respeito de Jesus, o apóstolo vai dizer que ele, o Senhor Jesus, tem as palavras de vida eterna. E Moisés já havia dito lá atrás. E as palavras de vida eterna, quais eram? E Estevão vai dizer: as palavras que Moisés lhes transmitiu, dadas a ele por Deus, para que o povo observasse, foram palavras de vida. Você não entende Jesus, você não compreende a missão e o trabalho de Jesus, se você não compreender a aliança que Deus estabeleceu com os israelitas, de forma escrita, transmitidas ao povo através de Moisés. Deus nos abençoe e nos dê todo o entendimento necessário sobre a sua palavra. Amém. Muito obrigado pela sua companhia durante a reprodução deste vídeo. Aproveitamos a oportunidade para convidar você e toda a sua família para cultuar a Deus conosco, no próximo sábado, às 9 horas da manhã, na Rua Torino, número 113, Parque São Bernardo 2, sede da Igreja Adventista Boa Semente, que fica na cidade de Fernandópolis, estado de São Paulo. Até breve!